Fé. Uma pequena palavra que expressa uma dimensão de vida. Fé. A firme certeza das coisas que não se veem. A força que nos move adiante, além de nossas capacidades humanas. Fé na vida, fé no humano, fé na labuta. Desde os tempos passados, a fé mobiliza os homens, e nesse território encravado entre o agreste e a mata, onde a natureza canta, nasceu Bonito. Neste lugar, inúmeras pessoas construíram seu lar, sua vida e depositaram aqui a sua fé, fazendo de Bonito um pedacinho de fé no recanto do Brasil. Os povoadores de Bonito, eles tinham suas fés, né? E a fé é a fé católica. Então o catolicismo está presente nos bonitenses a partir do momento que chegaram as primeiras pessoas à localidade. Veja, nós temos um Bonito que é uma localidade fundada no final do século XVIII. Então a igreja ao lado está as casas. E a primeira coisa que existia era exatamente ao se construir um povoado, se constrói também a capela. Ou melhor, a capela é construída e o povoado em seu redor. Tanto é que no início da fundação do Bonito, a primeira coisa que é feita é a construção da primitiva casa de oração e depois a igreja, ou melhor, a capela de Nossa Senhora da Conceição, que substituiu a antiga casa de oração e que com o templo foi passando por diversas modificações. Até que, com isso, nós vamos ter a fundação da paróquia em 1839. Desde que eu cheguei no município de Bonito, de modo particular na paróquia Nossa Senhora da Conceição, eu me deparei com um povo de muita fé, uma religiosidade popular muito forte, sobretudo uma devoção à padroeira desta paróquia, a Imaculada Conceição. Com certeza, durante 185 anos de história, isto é fruto da colaboração dos padres que por aqui passaram. Eu gostaria de destacar o padre Chicó, que passou como administrador desta paróquia 44 anos, e recentemente o Monsenhor Miguel, que ainda colabora conosco, 40 anos administrando esta paróquia. Estes dois, de modo particular, e os outros que passaram por aqui, com certeza colaboraram para que esta cidade, este município, de modo particular esta paróquia, fosse uma paróquia de muita fé, de muita devoção e, de modo particular, a Imaculada Conceição, que é padroeira. Eu sou o padre Erandi, há 3 anos e meio sou pároco aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Bonito, e é uma alegria tremenda fazer parte desta história de 185 anos de paróquia, mas com certeza a fé, a devoção do povo passa de 200 anos. Conta a história bíblica que Abraão por anos buscou a terra prometida, onde corria leite e mel. Talvez os primeiros missionários protestantes tenham percebido em Bonito uma nova Canaã, uma terra fértil, onde tudo que se planta dá. As outras religiões cristãs estão chegando em Bonito no final do século XIX. Por volta de 1690, por aí, chegam os batistas, que é a primeira igreja. Mas eles vão a se congregar no sítio Viração. Então, a Viração seria a igreja mãe dessas igrejas cristãs. Depois há uma ideia de ter uma igreja, uma congregação, alguma coisa, que tivemos na Rua Estreita. Então, a Igreja Batista é a primeira que chega no Bonito. Depois dela, está aí aparecendo os presbiterianos, a Assembleia de Deus e uma série de outras tantas que existem hoje no município.
Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos aqui na nossa cidade de Bonito há 66 anos. Esse ano 2024 completamos 67 e estamos vivendo uma nova história. Esse templo aqui será derrubado e pela glória de nosso Deus nós construiremos um templo ainda maior para alcançar mais vidas, para que vidas sejam transformadas, para que a paz do Senhor possa chegar na nossa cidade. Exatamente isso, fé. Fé é a nossa esperança na vida eterna, na salvação em Cristo Jesus, na certeza que o Senhor preparou uma morada eterna para as nossas vidas. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, mas crê. Assim como a história do Brasil, o território de Bonito também é marcado pela presença de inúmeras religiões que vieram de outros territórios. Aqui não apenas santos católicos e missionários protestantes encontraram abrigo. Os orixás africanos também encontraram nesse lugar a paz e tranquilidade que todos merecem. São os negros que resistem e legam para a posteridade a riqueza e beleza das tradições africanas em nosso meio. Agô. Agô. Agoiá. Bom, vocês me dão licença para entrar na casa de vocês e eu já entro com toda a curiosidade do mundo. Me contem o que é isso que está aqui. Esses são os assentamentos dos orixás. É aí onde a gente faz oferendas, né? Você vê que não tem nada de estatuetas. O nosso culto é realizado, são representações de cada orixá. Esses são os orixás que vivem no templo. Meu nome é Pai Lucídio, Babá Oyal Gigampê, que é uma indigena, é um nome que a gente ganha quando entra no candomblé, quando é iniciado. E nós somos uma casa de Jejebá, candomblé de Jejebá, a gente chama de nação Jejebá. E o culto aos orixás, em Pernambuco, vamos dizer assim, começou com Paiadão, o sítio de Paiadão, isso no Recife. Ainda está lá, e inclusive como uma casa cultural. O candomblé, para Pernambuco, para o Brasil em si, é a resistência de uma cultura, a resistência do povo negro e da diversidade. A gente começou em 86, a gente abriu casa aqui. Foi a primeira casa de candomblé em Bonito. Né? A utilidade, o seguinte, a gente tem uma parte espiritual, né? Aí, que hoje é tratada só no psicológico, mas todas as religiões partem isso, né? Cuidar da sua parte espiritual. Hoje muita gente que você vê tomando medicação, às vezes internado em clínicas, na verdade não é nem psicológico. É uma questão mediúnica. Então, a função do candomblé é orientar pessoas que se sentem médios e que sentem algumas coisas diferentes e até tratar de alguns problemas que às vezes de saúde, entre aspas, que não são coisas espirituais e de candomblé. Mas a gente tem a maior responsabilidade também de saber o que é saúde, o que vai ser tratado com o médico e o que vai ser tratado espiritualmente. Então, o candomblé em si, em Bonito, eu acho que a nossa primeira função é essa. É orientar. Quando você se inicia no candomblé, você aprende, é um aprendizado de 7 anos, na verdade. Você aprende a se comportar, você aprende a se manter, você aprende a receber, você aprende a respeitar principalmente a natureza, que sem ela ninguém vive, né? Gente, isso aqui é um mastro do candomblé. Isso aqui pra gente seria a árvore sagrada. Embaixo, as raízes são os nossos ancestrais, pais, mães de santo, né? Então a gente tem uns fundamentos lá, algumas coisas. Aqui simboliza o tronco, ou seja, quem está sustentando a casa. O pai, a mãe, ou o pai, ou os dois, né? Que a gente se intitula assim, pai ou mãe de santo, Babalorixá ou Ialorixá. Em cima, os galhos, né, seriam os filhos que vão continuar, vão abrir casas e vão ser o futuro do candomblé. Então começa pela ancestralidade. Começa por aqui. Aqui são os símbolos. Não que a gente adore imagens, aqui é só para você, a gente ter a noção de quem eram os nossos deuses, os nossos orixás, enfim. Isso aqui é Exu. É o mensageiro entre os homens e os orixás. Aí você vai ver a sequência de todos os outros orixás.
Água sanha, água Oxóssi, me dê água para entrar na sua mata, meu pai. Agô. Bom, estamos no meio da mata, natureza viva. O que é que representa tudo isso? Bem, meu nome é Lucídio, é Babaluxó EBC, isso aqui é minha roça, para mim é um prazer encontrar vocês e vamos começar por Oxóssi. Oxóssi representa a mata, onde representa a caça. Isso aqui, todos nós que somos do candomblé, que nós somos espíritas, nós temos que ter o conhecimento que não pode maltratar a natureza. Então por isso que a roça ela é feita com maior proteção, que a gente protege com a folha dessa vida. Então, Oxóssi representa a mata, a natureza, que representa a força do orixá. Entendeu? É essa representação aqui. Tudo isso aqui onde você vê tem o significado. O ar que a gente inspira é o amor, é Deus, é o orixá. Nessas terras, os seguidores de Allan Kardec puderam desenvolver seus estudos e percepções mais aguçadas sobre essa realidade que nos separa do outro mundo. Na mensagem número 10, amor e atração. Dentro da noite fria, o discípulo inquiriu: instrutor, como entender a atração do amor? Eu escuto pela cidade que, quando se fala na questão social, vocês do Lar Espírita são um exemplo. Queria que você nos contasse um pouco sobre isso. Na verdade, Fagner, o centro espírita ele precisa servir a sociedade, de qualquer forma. E nesse princípio básico, que é o princípio cristão, a gente traz com a gente, e nessa doutrina reveladora, essa condição. Porque não é em qualquer situação, mas Kardec chegou ao consenso de que fora da caridade não há salvação. Qual o tamanho da importância do espiritismo para a religiosidade aqui de nossa cidade? O tamanho do espiritismo eu não diria para a cidade de Bonito, mas para a humanidade. Falar muito mais do que Jesus pôde falar naquela época e fazer com que a gente tenha o estudo científico comprovado do relacionamento entre os espíritos e o ser humano. E assim, vice-versa. No contexto da própria existência, no contexto da justiça, da caridade e do amor, faz parte dessa lei máxima divina. A lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei que naturalmente todos nós vivenciamos, e o Espiritismo ele vem justamente trazer o estudo das leis naturais empregados em nossa vida. Se você perceber como uma semente germina, como uma árvore nasce, como o pássaro trabalha, como existe a própria relação da natureza, essa é a relação que o Espiritismo nos traz, com o ensinamento que o próprio Cristo outrora já trouxe. Contudo, parece que nos falta o sentimento mais puro que o Cristo também veio nos ensinar, que é o amor. E que a doutrina espírita, como Jesus nos dissera outrora, não vos deixareis órfãos. Então, eis a revelação da doutrina espírita no momento exato em que a humanidade tinha um senso muito grande do materialismo. Porque surge depois da Revolução Industrial, do Iluminismo, das sensações de pensamento e filosofia que a França naquele momento trazia com muita força em sua história, surge a doutrina espírita. Lembra de uma fala do Cristo que diz assim: se os homens se calarem, até as pedras falarão? Assim começou o estudo do nosso querido Kardec, que era um cientista, filósofo, químico, físico, matemático, completo ser, ciência, que nos brindou por desacreditar, por não acreditar que existia vida após a morte. Então, insistentemente, ele foi atrás e percebeu que, quando Cristo já tinha feito essa revelação, ao terceiro dia apareceu para Madalena, era verdade, e que a morte não existe. Eis o consolo principal que o Cristo nos veio trazer. O Lar Espírita André Luiz, conhecido carinhosamente por Real, está aqui em Bonito, instalado em Bonito desde 1990, que agora em novembro fazemos 34 anos. Faremos 34 anos.
Foi nesse território que a fé de inúmeras crenças e religiões encontrou acolhimento. Que Bonito siga sendo um espaço de harmonia e respeito pelo diferente. Orixá, entidade, deuses, homens e mulheres, todos peregrinando em busca da vida verdadeira, aquela que nos faz mais divinos porque somos humanos.